hein? Eu vou lá É melhor ir embora. Ó, pra você, ó. Foi ceifado. Vai ceifar aqui, ó. Vai. Da linha. Aquele abraço, hein, Marcelo Barreto? Valeu. Reatômica. Vai. Graças a Deus. Que alívio, né? Agora tem um final de semana, 2 dias sem Zé Carniça. Tem isso, Olha, presente. Tá fácil pra aproveitar alguns, muito. hein? Tá fácil pra alguns. Então, bom fim de semana pra você, viu, Nelê? Beijo. Até segunda, valeu. Com todo mundo já devidamente apresentado pelo Zé Carniça, vamos começar o Seleção Sport TV. Roda o clipe de abertura. Can pediu, ele não passou, Brandt, Can dominou pro Yunis, cara a cara, Yunis! É da Alemanha, 4 para a Alemanha, 1 para o México. O Fred tem cartão amarelo e está expulso o atacante do Atlético Mineiro. O Botafogo está muito bem treinado pelo Jair, a disputa foi aberta. Eu não tenho 3 volantes, como é que eu vou jogar com 3 volantes se eu não tenho 3 volantes? Atlético Mineiro! Casares, número 10. É engraçado porque ele não bate falta. Ameaçou, bateu pé direito! Gol! E o Fluminense vai goleando no Maracanã. Todo mundo sabe, né? Acho que nossa prioridade é a Libertadores. E a gente já vai ter um jogo muito em cima contra o Grêmio, que é um adversário muito difícil. Muito bem, temos jogos aí para discutir, mas também temos uma entrevista que acabou agora. Cuca falou no Palmeiras, abordou, entre outros assuntos, a proposta do clube pelo Diego Souza. Vamos ouvir uns trechinhos? Negociação que dificultou-se muito e não teve o desfecho que a gente esperava. O Cícero já está de volta, nós vamos trabalhar com a cabeça focada no que a gente tem aqui. Bom, Cuca, mas Não, ele me perguntou se eu conto com ele hoje. Não. Bom, mas aqui, Cuca, a informação até que a gente tem aqui é que o Diego Souza já é jogador do Palmeiras e... Só eu que não sei, então. Pois é, então, como é que fica isso? O Palmeiras vai continuar tentando ou vai buscar um jogador similar a ele? Não é verdade, não é verdade. Pode confiar no que eu estou te falando. Se fosse verdade, eu te diria, é um jogador que tem... O Palmeiras manifestou interesse, mas a negociação não foi viável até então. Muito improvável que ele venha. Essa informação eu tive agora de manhã do Alexandre e do Cícero, que está aqui, que não está mais lá. E aí, ou não é? Tá com bela confusão. Não. O Cuca é muito estratégico, ele joga muito com essas coisas, né? Mas foi muito direto. Eu também acho. Ele não vai querer, numa entrevista coletiva, que é exibida publicamente, passar por mentiroso. E qual seria o efeito dele em jogar numa entrevista coletiva? É mexer talvez com o Diego Souza, olha, que para o Palmeiras até a pressa, a celeridade com a qual a gente trabalha, para que você aceite a nossa proposta. Isso. Eu estou te dando um recado direto, não sei também. Acho que define logo. Acho que seria... Me chamou a atenção ele falar que o Cícero está de volta, porque o que se tinha de informação é que o Cícero, que é braço direito do Alexandre Matos, gerente de futebol do Palmeiras, foi para Recife para fechar essa negociação o mais rápido possível. Se ele está de volta e o Cuca anuncia dessa forma na entrevista, não me parece que é uma coisa definitiva. Precisamos de ajuda, hein? Posso chamar o André Hernan? Qual a primeira ou qual a última? André Hernan, ó, olha o símbolo atrás dele ali. Estou aqui sempre pronto. Olha o escudo atrás dele. Então significa que ele está no epicentro das informações. Acompanhou a entrevista coletiva, Hernan? Boa tarde. Boa tarde, Barreto. Boa tarde a todos. Acompanhei sim, inclusive questionei o Cuca também sobre essa questão. E a minha pergunta foi, você conta com ele hoje? Porque nos bastidores do Palmeiras corria muito a informação de que hoje teríamos um desfecho positivo em relação ao Diego Souza, muito pela vontade do jogador e pelo Cícero ter ido lá conversar com os dirigentes do esporte para tentar convencer o esporte a fazer o negócio com o Palmeiras.
a grande dificuldade que o Palmeiras esbarrou foi exatamente o Sport, que trabalhou bastante o psicológico do Diego Souza para ele permanecer, dizendo que lá é um paraíso, que lá ele é o principal jogador do time, tem um belíssimo salário, tem muita moral com a torcida e aqui teria que jogar para buscar uma vaga no time, teria Libertadores, teria toda a pressão de um clube como é o Palmeiras hoje, que investe e que quer resultado, a torcida cobra isso a todo momento. Então, isso acabou um pouco dificultando a situação do Palmeiras, o Cícero recolheu, voltou para São Paulo, como o Cuca acabou de dizer aí na entrevista coletiva agora há pouco, e o Palmeiras não descarta a possibilidade. Muito pelo que o Cuca falou, e conhecendo aqui o clube e a informação que a gente tinha ontem, que o Palmeiras estava muito próximo de um acerto, algo no sentido assim de o Palmeiras nesse momento dá um tempo, segura, tem 7 jogos, tem 2 jogos melhor ainda para completar o 7º jogo, o Diego Souza no Brasileirão, pode inscrever na Libertadores até 48 horas do 2º jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que vai acontecer só lá em agosto. Então o Palmeiras dá uma trégua nesse momento para acalmar a situação, para tentar uma nova investida. Então quando o Cuca responde à pergunta e fala do improvável, ele fala de hoje, ele fala de um momento agora, nesse fim de semana, porque a ideia do Palmeiras era já inscrever na segunda-feira o Diego Souza e viajar com ele para Guayaquil. Engraçado, porque a informação que a gente tinha até agora é que o Palmeiras teria só 5 dias para inscrever na Libertadores, não é isso? A data foi mudada, não é isso? Foi prorrogado, tanto para a Libertadores quanto para a Sul-Americana. Foi como mudado. Uma possibilidade de a Conmebol mudou a data, mudou a data a Conmebol para o 2º jogo, tanto para a Sul-Americana quanto para a Libertadores da América. Então, 48 horas antes do 2º jogo das oitavas de final, ou seja, lá em agosto. Isso foi um pedido dos clubes na reunião depois do sorteio e a Conmebol acabou aceitando. Isso muda completamente a situação do Palmeiras. O prazo agora passa a ser medido pelo 7º jogo. Pelo brasileiro. Exato. Porque aí também o Palmeiras não vai se interessar em negociar um jogador só para a Libertadores. Isso não faria muito sentido. Mas eu acredito que uma combinação de informações. Em não se fechando, em Diego Souza se reapresentando no treino de hoje à tarde, no centro de treinamento do Sport, estando à disposição de Luxemburgo para o jogo contra o Atlético Paranaense na Ilha do Retiro, e logo na sequência o Sport tem o Arsenal de Sarandi pela Sul-Americana, de que Diego Souza não vai mais para o Palmeiras. A partir do que Cuca falou, se não decidir hoje essa possibilidade, eu acredito que esse prazo de mais 30 dias não vale nessa negociação. Pode valer para o Palmeiras ir atrás de um outro jogador com a função que o Cuca busca. Alguém que execute esse papel de falso 9. O Cuca falou com o Diego Souza no próprio domingo em que o Palmeiras foi a Campinas jogar contra a Ponte Preta. Foi uma conversa muito positiva, somado ao fato de que o empresário do Cuca é o empresário do Diego Souza, o Eduardo Duran. E isso faz com que os pontos, a oferta de Cuca à mesa para que o Diego Souza aceitasse a proposta e ele começasse a ficar balançado a partir daí. Qual foi o trabalho que o Sport realizou? O Sport fez uma reunião ontem no Recife com o pai do jogador e também com o empresário. Não é possível afirmar se o Cícero Souza, que já foi diretor de futebol do Sport, salvo engano, em 2013, se ele participou ou não, mas o fato é que o Sport propôs um aumento de salário. O Sport ainda deve 300 mil euros do valor que pagou ao Fluminense, e eu não posso precisar o valor da multa, que alguns falam que é acima de 20 milhões, informações vindas de São Paulo de que seria em torno de 4 milhões, então uma diferença muito grande. Mas as declarações do Arnaldo Barros, que é presidente do Sport, foi de que é uma multa impagável. É difícil a gente cravar agora exatamente esse valor, mas o fato é que o aumento de salário pode ter colaborado para essa decisão de Diego Souza permanecer no Sport, mas principalmente a adaptação ao clube. Talvez tudo aquilo que o Cícero, que o Eduardo Duran, que o Cuca falaram para o Diego, o Sport rebateu com o que ele já vem vindo. Olha só, a Copa do Mundo está próxima para você pelo que você está fazendo no Sport.
As convocações que você teve, as oportunidades que você teve aconteceram pelo esporte. Além de ser ídolo, de adaptado à cidade, a família adaptada também à cidade, os filhos, questão de escola, enfim, eu acho que tudo veio à mesa para que Diego Souza possa ter tomado uma decisão. Ele ainda não se manifestou em relação a isso. São a soma de informações a partir do que Cuca disse agora há pouco nessa entrevista coletiva. Então quer dizer que, embora o Palmeiras tenha ainda um tempinho para escrever, se não fechar agora, não vai fechar mais. Com o Diego Souza, na minha visão, acredito que não. E assim, essa é a visão do Palmeiras também, André Hernan? Se não fechar agora, não fecha mais? Oi. Não, é exatamente isso. A ideia é esfriar a situação, até porque havia uma empolgação muito grande dentro do Palmeiras em relação a esse desfecho. Teve gente, inclusive, que já cravou, não, Diego Souza vai ser jogador do Palmeiras. Então, assim, me parece, pelo que eu andei conversando desde ontem, que o Palmeiras dá uma freada na situação até para deixar o Diego Souza respirar e responder, porque essa decisão está nas mãos do Diego Souza. É o Diego Souza que vai decidir. Em várias negociações a gente vê que o jogador tem a palavra final, e nesse caso do Diego Souza não é diferente. É ele decidindo o que é melhor para ele mesmo. Então o Palmeiras dá uma segurada, dá uma acalmada na torcida, dá uma acalmada no ambiente aqui do Palmeiras, para então ter essa decisão que vai ser até a semana que vem, evidentemente, porque o Palmeiras não vai esperar até esses 30 dias que a Conmebol agora deu para poder contratar um jogador só para usar na Libertadores da América. Evidentemente isso não passa pela cabeça do Cuca nesse momento, que é um jogador para o Brasileirão e que é um jogador também, claro, para a Libertadores. Mas há uma ala aqui dentro que defende que o Cuca tem que ter um cuidado a mais com o Borja. Eu até questionei o Cuca falando se de repente não der certo com o Diego, se ele vai dar uma atenção maior para o Borja. E o Cuca foi muito sincero, disse, não, é um jogador que até eu falo espanhol com ele, ensino português para ele, não é só no campo, é um jogador que eu também tenho um cuidado fora do campo. Então tem uma ala aqui que defende que esse jogador não tem que ir atrás de Diego Souza, não tem que ir atrás de nenhum outro atacante, tem que mesmo ter um cuidado maior com o Borja para que ele vingue logo, para que ele se adapte logo e possa fazer parte dessa equipe titular, seja titular absoluto desse time do Palmeiras. Mas o Cuca não pertence a essa ala. O Cuca não fechou com a ideia de ter só o Borja. Até a diretoria repete isso. Perderam o Rafael Marques, perderam o Barrios, perderam o Alexandro, então perderam mais jogadores do que chegaram. Perderam, né? Escuto. Abriram mão. Mandaram embora. Abriram mão desses jogadores e a reposição em questão numérica não foi a mesma, né? O único atacante, é uma questão. Embora esse único seja, né, tenha um peso, o único atacante que o Palmeiras perdeu foi o Gabriel Jesus. Esse, né, chegou Barreto, o caminhão de dinheiro do Sheik aí, não tem o que fazer. Os outros todos, foi o Palmeiras que abriu mão. Eu concordo com o Hernan quando fala não desistir do Borja. Eu acho muito cedo. Gente, se você pegar qual o melhor atacante sul-americano, um dos maiores do mundo do ano passado, foi ele. Eu acho que é muito cedo. O Cuca tem que sim acreditar nele, né, nesse jogador. A adaptação é normal. Você tem uns que se adaptam muito, a adaptação é muito rápida. Tem outros que não. O próprio Guerra demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Pra engrenar, e hoje é um dos melhores do time. Claro, e eu acho ele um ótimo jogador, Maíra. Eu acho ele um belo jogador, um grande centroavante. Eu acho que tem que sim, ter a paciência com ele. E Cuca rever seus conceitos em relação a ele. Porque eu acho que não adianta estar... Foi no Richarlison, não deu certo. Agora está indo como é o nome? No Diego Souza, também não está caminhando. Então eu acho que o Palmeiras tem que ter calma, tem que seguir seu caminho, tem um elenco forte em alguma exposição, como você falou, de uma hora para outra tinha 4, 5, agora só tem 1. 3 saíram, foram emprestados, mas não tem que ter, eu acho, né, o Alexandre está satisfeito, o presidente, com o elenco que tem. Eu acho que o Palmeiras tem que trabalhar sim com o seu elenco e buscar soluções, mesmo dentro de casa. E eu acho que Borja é essa solução. Eu não sei que tipo de solução é o Diego Souza. Eu ainda me pergunto de que forma ele encaixaria nesse time do Palmeiras e se realmente ele é o centroavante que o Cuca imagina que ele possa ser. Ou que o Tite até imagine que ele possa ser. Eu não o comparo hoje a nenhum jogador dentro do elenco do Palmeiras, porque ele não chega a ser um Guerra, ele não chega a ser um Borja, ele não chega a ser um jogador de lado de campo, e talvez seja justamente isso que atrai ao Cuca.
o fato de ele conseguir entrar em vários posicionamentos dentro do esquema do Palmeiras. Que foi o mérito do time dele no ano passado, né? Jogadores que jogam em várias posições e conseguem se movimentar muito bem, que era o caso do Tietê, que é o caso do Moisés, enfim, jogadores que o próprio Gabriel Jesus, que também fazia posições diferentes. Que deem essa variação dentro de campo, sem você precisar substituir jogadores. Essa versatilidade acho que conta. O fato de contratar o Diego Souza não mata o Borja, nem mata o Guerra, nem tira qualquer outro jogador do time. Dá para o Cuca uma carta diferenciada. Por isso que ele pensa. Não acho que seja para colocar o Borja de lado no elenco do Palmeiras. Mas assim como o Diego pondera também, que é o que vocês falaram, né? No esporte ele é ídolo. No esporte ele é ovacionado pelo torcedor. E no Palmeiras ele ia ter que chegar, conquistar espaço e sabe, que já conhece essa torcida e sabe como a torcida que pega no pé, caso ele não esteja rendendo. E o Diego tem a experiência recente com o Fluminense. Ele saiu, ele fez um movimento para um clube que ele também já conhecia, caso do Fluminense, achando que talvez pudesse ter mais projeção, não sei, pudesse brigar por alguma coisa a mais, enfim, rapidamente ele mesmo concluiu que não, que não ia dar certo, que era melhor voltar para essa zona de conforto que ele tem no esporte, onde ele se sente bem, onde ele se sente em casa. Desde o segundo semestre de 2014 ele está no esporte, dessa versatilidade. Ele, claro, atuou como um camisa 10, no caso aqui ele usa 87, como um meia clássico. Ele já fez nesse período função de volante, que é o que como ele surgiu no Fluminense, e por várias vezes, mesmo sendo escalado como meia, fazendo a função do centroavante. E foi nesse ponto em que ele, no ano passado, por exemplo, se destacou, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, e é nessa função um tanto quanto diferente daquele escalado que faz na maior parte dos jogos pelo esporte, que ele está sendo usado na seleção brasileira. Futebol é dinâmica e televisão ao vivo é dinâmica também, né, Marcelo? Informação de gente do Palmeiras, que chega pelo telefone, com influência em quem decide, em quem faz parte da negociação. A informação é de que o esporte pediu muito alto e de que o Palmeiras não fará loucura. Então fica mais próximo à realidade de que a multa realmente é elevada. Impagável. E para aquilo que o Palmeiras pretendia com um jogador jovem como o Richarlison, superior a 40 milhões de reais, a avaliação do Palmeiras é que não vale um alto investimento, um investimento tão alto quanto para um jogador de 32 anos, como é o caso de Diego Souza. Mas o Diego Souza aceitaria se os clubes tivessem entrado num acordo? Eu acho que se Diego Souza não ficasse balançado em nenhum momento, essa negociação não teria gerado tanta discussão. Ele sim ficou balançado, ele ficou tentado a aceitar, mas essa informação objetiva você não tem. Se o Palmeiras chegasse lá e bancasse, ele iria? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Iria? Se pagasse a multa, sim. Não, porque eu estou querendo eu tô querendo pensar, Ricardo, na cabeça dele. Claro. O que se passa na cabeça dele, o que é o objetivo de carreira dele. O objetivo, Lino, é o seguinte, se fosse uma coisa boa para o esporte também ganhar alguma grana, uma coisa legal, eu acho que ele iria sim, porque ele iria deixar o esporte em uma condição financeira boa. Mas o dinheiro não é mais importante para o esporte do jogador. Mas nesse momento... Mas pagando o valor correspondente à multa ou muito próximo dessa multa... Mas você cai o nível do time, cai para uma segunda divisão, o teu valor de mercado não sei se também, cai não. Cara. Deixa eu te falar uma coisa. Um jogador como ele, você tem muito mais segurança de que não cai. A gente está falando do Diego Souza em relação do que ele joga, do que poderia jogar. Eu acho que o Cuca, ele pensa o que pensa Tite. Quando o Tite convoca o Diego Souza e coloca como atacante, se surpreendeu muita gente. A mim não. Eu fiz 6, 7 jogos de esporte. O Diego, ele é muito mais perigoso quando ele está mais perto da área. Talvez nem como centroavante. Ele é parecido com o Luan do Grêmio. Exatamente. Ele tem um posicionamento que flutua próximo do centroavante, passa da linha. É isso aí. Ele é ideal para esse tipo de esquema. Como é que ele dá tão certo na seleção? Porque os meias da seleção são rápidos, têm velocidade, chegam na área. Então, te dá várias variantes e opções para que o Diego trabalhe. Ele é muito forte. O Tite coloca ele porque ele é forte. Ele gira, ele aguenta, ele segura essa bola. Então, é fundamental... Você acha muito forte? Peraí, você acha muito forte a possibilidade do Diego ficar numa lista de 23 na seleção brasileira? Muito. Vocês acham mesmo? Eu acho. À frente do Luan. É uma leitura do momento. Do momento é ele. É claro que você tem ainda um ano até a Copa do Mundo, que o Tite vai fazer mais testes, vai chamar mais jogadores, ele pode ser ameaçado. Mas hoje ele está na lista. Na coletiva na Austrália, mesmo sem ser perguntado, Tite falou sobre Luan, sobre o momento do Luan. A avaliação sobre momentos.
na minha visão, como substituto de Gabriel Jesus, Tite, além de Firmino, que ele tem usado, Diego Souza e Luan. Eu acho que desse trio estaria um jogador escolhido por Tite para estar na Rússia no ano que vem. É um páreo duro para o Diego Souza, não é? Sim, mas o Luan ainda precisa ser testado. A gente hoje tem elogiado muito o Luan pelo que ele tem feito no Campeonato Brasileiro. Mas o Tite provavelmente vai convocar para uma rodada aí de eliminatórias, ou para algum amistoso que tiver aí numa data FIFA, e vai observar também no ambiente da seleção. Barreto. E a observação que ele faz do Diego dentro da seleção é muito positiva. No amistoso contra a Austrália, entrou em campo, fez 2 gols, é o primeiro jogador de um time do Nordeste a fazer 2 gols na mesma partida pela seleção brasileira. E outra coisa, Lino, a característica dele não é tão parecida com o Luan, não. Até porque o Luan sai muito mais do que ele da área. Então, o Tite, ele busca um atacante de área, porque opções de jogadores de velocidade saindo da área, ele já tem com o Gabriel Jesus. Na realidade, ele gostaria de ter esse homem de área. Mas ele não está encontrando. Então mas ele encontrou... o Firmino. É o Firmino. Mas não é tão. Também é um jogador que se movimenta muito, né? Vamos dizer, não é um jogo, por exemplo. Sim, mas ele é o primeiro reserva do Gabriel Jesus. Eu sei, mas assim, a opção do Tite é buscar um jogador com essa característica. André Hernan, diga lá. Tá apurando e falando. Bom, eu também aqui estou conversando, aproveitando, ouvindo, claro, evidentemente o programa, mas também conversando com pessoas importantes aqui do Palmeiras, e um diretor do alto escalão acabou de me mandar uma mensagem aqui, respondeu uma pergunta que eu fiz, dizendo que o Sport não quer vender. E que o Sport dificultou muito a negociação, jogou o valor lá em cima, e que o Palmeiras nesse momento não vai fazer nenhuma loucura, mas muito no sentido, pelo fato do Palmeiras estar satisfeito com o que tem. Diretoria, presidente, todos satisfeitos com o que o Palmeiras tem nesse momento. O Palmeiras não vai mais conversar com o Sport, não vai fazer nenhum contato com o clube pernambucano. Se o Sport, aí entra muito a vontade do Diego Souza, se o Sport procurar o Palmeiras e falar, não, pensamos aqui, vamos mudar a situação, aí o Palmeiras volta à situação, volta à carga pelo Diego Souza. Senão, o Palmeiras só vai ficar monitorando a situação, já dá praticamente como perdida a situação do Diego Souza. André, não, obrigado pelo gancho. Deixa eu só confirmar aqui, ele fica com a gente ou volta depois? Não, peraí que ele ainda tem a última informação, claro. Como é que eu faço essa pergunta? Estou aqui sempre com vocês. Nem poderia. Então você espera só um pouquinho, não? Porque você citou o Sport e o Roger Cazé está lá em frente à sede do Sport e vai trazer informações do outro lado dessa negociação, né? Do lado de quem detém, de quem hoje tem o contrato com o Diego Souza. Cazé, boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Fala, Barreto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aí na mesa cheia de conterrâneos, bem bacana hoje, uma mesa pernambucana, né? Olha só, o Sport nega a negociação, o Palmeiras ainda está nessa. A nossa equipe do Globoesporte.com apurou que o Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, que já exerceu essa função aqui no Sport, está na cidade para negociar diretamente com o Diego Souza. E o Palmeiras tem pressa, né, para deixar o Diego Souza já prontinho para jogar a Libertadores. Por outro lado, o Sport, a diretoria do Sport teve uma negociação com o pai do atleta e o empresário aqui na sede ontem. Um aumento salarial foi proposto, mas nada mais do que isso. O vice-presidente do Sport, o Gustavo Dubé, estava nessa reunião, conversou com a gente agora há pouco, disse que não tem nenhuma novidade, que o Diego Souza é atleta do Sport até o fim do ano que vem. O Arnaldo Barros, presidente do Sport, também, logo depois das comemorações pelo título pernambucano, foi bem enfático. Ele disse que Diego Souza só sai do Sport se quiser, Barreto. Aí bota um peso em cima do jogador, porque os dois lados estão fazendo. É ele que tem que se pronunciar publicamente, dizendo eu quero ir, estou indo embora. Fala, Galindo. Não, a minha visão é o seguinte, que a postura, a declaração, já que o Sport não se manifestou até o momento, a declaração vinda pela apuração do Hernan, a informação que nos chega, vinda do Palmeiras, de que o Sport endureceu, significa simplesmente que o Sport diz, pague a multa, pague-se.
em não pagando... Até porque nenhum clube precisa facilitar a negociação. Não. E os tempos mudaram ao ponto de um clube do Nordeste ter a possibilidade de negociar no mesmo patamar, pelo menos na exigência de um pagamento de multa. Não só isso, né, Galino? De ser atraente para o jogador também. Tanto que ele, ao disputar 3 campeonatos da primeira divisão, num deles ser artilheiro, a melhor posição do Sport em pontos corridos, o Diego Souza também participou, foi o 6º lugar em 2015. E ele tem sido convocado e tem ido para a seleção brasileira, e aí some-se a isso, aí aproveitando, Lino, do que você falou, do pensamento do Tite, Tite também disse que jogador que foi trazido precisava de tempo para ser testado. Não é simplesmente trazê-lo, só valeu pela convocação e aí na próxima nem o chama. Já é também uma sinalização de que aquilo ali foi interessante para o treinador e de que há espaço sim para que ele volte a ser convocado. Então, tudo isso é ponderado num momento como esse. Inclusive a possibilidade da sequência na seleção. Cazé, e o Diego entra em campo com o Sport amanhã, certo? Domingo, perdão. Ainda não se sabe nem se ele vai treinar hoje, Barreto. E olha só, paralelamente a tudo isso, só abrindo um parêntese a isso, o Adrielson, zagueiro, revelação do Sport, de 19 anos, que vira e mexe está nas seleções de base, o Adrielson acertou a ida dele para o Palmeiras, então todo mundo pode pensar, rapaz, deve ter alguma coisa relacionada ao Diego Souza nessa negociação, mas não, ele acertou a ida dele por empréstimo até o fim do ano, não tem nada a ver com o Diego Souza, e só daqui a pouco, se o Diego Souza aparecer e treinar normalmente lá no centro de treinamentos, que fica na cidade de Paulista, aqui na região metropolitana do Recife, só aí é que a gente vai ter uma ideia se o Diego Souza estará em campo contra o Furacão. Maravilha, Cazé. Então, evidentemente, estamos esperando aí uma comunicação sua, caso o Diego apareça para treinar. E se você tiver contato aí com o presidente ou com o Gustavo Dubé, por favor, faça um contato com a nossa produção. Nós estamos querendo falar com eles, ouvir aí essa posição oficial do esporte, tá bom? Obrigado pela participação na seleção. Maravilha, combinado. Um abraço a todos. Tá bom, tá combinado. Vai ser mantido um pequeno suspense ainda com essa questão de treina ou não treina hoje. Palmeiras também tem jogo para se preocupar no fim de semana, né, André Hernan? Tem sim, tanto que treinou hoje no Pacaembu, né? Vai ter um show na Arena do Palmeiras e o Palmeiras já vendeu 25 mil ingressos para o Pacaembu. A torcida do Palmeiras sempre lotando, média espetacular de 31 mil pessoas no ano. O Palmeiras que vai ter Bruno Henrique estreando como titular, jogador volante, foi contratado. Aliás, o Alexandre Matos bate na tecla de que o Palmeiras nesse momento não precisa de atacante. Se viesse o Diego Souza ou se vier o Diego Souza seria bom, mas que a prioridade deles era um volante pela lesão do Felipe Melo, pelo Thiago Santos, que é um jogador que também estava lesionado, o Jean muito provavelmente vai parar para fazer um tratamento e aí 3 meses vai ficar afastado do Palmeiras. Então o Alexandre Matos via a necessidade de ter um volante nessa posição, tanto que negociou rapidinho com o Bruno Henrique, que vai estrear contra o Grêmio. Outro jogador que vai também voltar à equipe é o Michel Bastos, vai estar confirmado lá na frente, e o Borja vai ser titular nesse jogo que o Grêmio vai ter jogadores reservas, né, vai ter um time alternativo, como gostam de dizer os treinadores, e o Palmeiras vai com tudo para cima, porque está de olho também no G4. O Palmeiras hoje está 10 pontos atrás do líder Corinthians, mas também vê a possibilidade de encostar nos líderes, já que tem a Libertadores da América na semana que vem, Barreto. E essa será a última, não? Não acredito nisso. Tem mais, né? Não. Ainda tenho 2 últimas, pode ser? Nossa. Caramba, então penúltima, vai. Essa era a antepenúltima. Felipe Melo. O Felipe Melo teve uma fratura na mão, inclusive já fez cirurgia, tirou os pontos. Segundo o médico do Palmeiras, tá tudo certo, ele reagiu muito bem à cirurgia, a cirurgia foi muito bem sucedida, mas também tem uma lesão muscular na coxa esquerda. O Felipe Melo está tratando dia e noite, tá se empenhando a voltar rápido. O prazo dos médicos era de até 6 semanas, mas me disseram o seguinte, que o Felipe Melo, pelo fato de estar muito empenhado nessa recuperação, o departamento médico do Palmeiras ganhou aí 2 semanas. Ou seja, o Felipe Melo vai voltar antes do prazo que foi
colocado aí pelos médicos do Palmeiras de até 6 semanas. Então, o Felipe está indo muito bem nos tratamentos, na recuperação, então vai voltar antes do tempo. Essa é uma informação que eu trago aqui no Seleção Sport TV. Essa foi a penúltima, e a última é? Penúltima. A última gerou até uma polêmica, vamos dizer assim, um desconforto, principalmente nos conselheiros do Palmeiras, na turma que trabalha no Conselho Deliberativo, na turma que fica ali próxima ao presidente, que o presidente tirou uma licença. 20 dias vai viajar com a família. O presidente Maurício Gagliotti, que inclusive foi até com a seleção brasileira, foi chefe da delegação nos amistosos na Austrália. Muita gente aqui ficou falando, o presidente vai ter que viajar nada com a CBF, tem que ficar no Palmeiras, tem que cuidar do clube, tinha a Comebol, a questão toda lá. Mas o presidente vai tirar essa licença, vai viajar, mas não vai só passear com a família. O presidente vai aproveitar essa viagem e vai para Barcelona conversar com o Raul, me fugiu o sobrenome do Raul, que é o diretor esportivo lá do Barcelona, e vai finalizar o empréstimo do Vitinho, jogador de 19 anos, das categorias de base do Palmeiras, que vai para o Barcelona por empréstimo de 1 ano. E o Barcelona já informou o Palmeiras que se esse jogador for bem lá, vai ter a prioridade de compra. E aí vocês vão ficar boquiabertos. O Palmeiras conseguiu estipular um valor de 15 milhões de euros. 15 milhões de euros pelo Vitinho. Tem uma pessoa, um empresário que trabalha para o Barcelona aqui no Brasil. Eu pude conversar com ele e perguntei, 15 milhões não é caro pelo Vitinho, um jogador que ainda não estourou, como por exemplo o Gabriel Jesus já tinha estourado no Palmeiras? Essa pessoa me disse, de fato está caro. Mas o Vinícius Júnior do Flamengo inflacionou o mercado. E a gente não pode perder uma oportunidade, porque é um jogador que o Barcelona já vinha de olho. Então o Vitinho vai para o Barcelona. Raul, não é à toa que você esqueceu o sobrenome dele, porque não é fácil mesmo. Eu interpreto como Sanguerri, seria isso. Porque tem 2 L's, tem H e tem um I com acento no fim. Mas pode ser catalão, e aí a pronúncia já é toda diferente. Enfim, é o Raul. Seu Raul teve lá e vai levar o Vitinho. Seu Raul S. Essa obsessão de Barcelona e de Real Madrid pelo novo Neymar, seja quem for daqui a 5, 10 anos, vai ser ótimo que os clubes brasileiros passem só a conta, porque vão faturar com as promessas. Mas eu tenho outra coisa, tá? 15 milhões pro Barcelona. Um jogador tá indo agora, só vai pagar se ele ficar. E se ele ficar é porque ele é bom jogador. Não é nada. Não é nada. Se o garoto for bem... É o Barcelona B, tá? Se ele vai pro Barcelona B, o Barcelona se B for que ele bem, vai ser aprovado. Vai receber, Aí ele vai ser aprovado e vai ficar. Não é nada para o Barcelona pagar 15 milhões para um reais ou de euros? De euros não é nada, Barreto, eu estou te falando. As contas hoje são enormes, Barcelona e Real Madrid. Não tem risco nenhum para o Barcelona, porque se não der certo, o menino não fica. Se der certo, é evidente que vale. Quando a gente fala da obsessão dos clubes, isso me lembra uma vez eu estive em Portugal, e eu até comentei isso aqui, Barreto, no evento que eu fui, né? E o cara falou assim, Xavi, Iniesta e Piqué a gente tenta fazer. Agora Neymar e Messi a gente compra. Eles estão buscando esse jogador. Né? Eles compram. Agora, as condições desse negócio estão em tudo piores do que as condições que o Real Madrid ofereceu ao Flamengo pelo Vinícius Júnior. Não só no valor, como também o Vinícius Júnior já é do Real, a conta está paga. E o Flamengo ainda teve o privilégio de ficar com ele por mais, sei lá se é privilégio mais, né? Mas enfim, é o que o clube pode ter. Né? Teve ali uma benesse de manter o Vinícius Júnior até 2018. Né? Até o meio de 2018. Ele faz aniversário em julho. Isso. Então é quando ele completa 18 anos. Ele vai fazer agora 17. Isso. Esse caminho do Vitinho está na contramão. Ele precisa ir para ser aprovado lá e a operação do Barcelona é de um risco muito menor. Para o Barcelona. Sim, para o Barcelona. O Real assumiu todos os riscos com relação ao Vinícius Júnior e pagando alto por isso. Né? Com declarações recentes do Florentino Pérez de que ele será um fenômeno, de que ele será um monstro, um mágico. Apareceu numa lista dessas aí, nessas listas que as revistas inglesas fazem, de melhores jogadores sub-21 e tal, tá ele lá, Gabriel Jesus está lá, porque não tem 21 anos ainda, por incrível que pareça, e Gabigol também. Gabigol que está se falando do Porto, não é isso? Teria um interesse do Porto para tirar o Gabigol da Inter de Milão. Até de um possível interesse na volta do Santos também, né?
de voltar a jogar no Santos. Mas aí seria um empréstimo. Um empréstimo. Seria o jogador, seria mantido. E aí o Santos não quer gastar diminuir. quase nada com isso. Então é um pouco mais complicado de ser aceito pela Inter. Falar em declaração, estou tentando achar no El País aqui, eu não vou achar o nome do empresário que deu uma entrevista para o El País, dizendo que hoje não existe um jogador no mercado brasileiro que vale o preço da passagem para a Europa. Teve isso. Teve essa história. Mas ele fala dos jogadores já formados, né? Possivelmente. Não fala necessariamente dos... Não, ele fala de todos. Dos jovens. Promessas também? Todos. O futebol brasileiro não está formando jogador à altura da Europa. Tá bom. Ótimo. Bom que eles ficam aqui. Deixa os europeus lá com os jogadores deles. André Hernan, obrigado pela participação no Seleção Sport TV. Até a próxima, Barreto. Um abraço a todos aí. Valeu. Agora eu é que tenho a última. Meu amigo Felipe está me lembrando aqui pelo WhatsApp o seguinte: o Fluminense tem 50% dos direitos econômicos do Diego Souza, mas o Fluminense não entra na negociação. Porque o acordo que foi feito entre Fluminense e Sport foi de que o Fluminense pagou os 50%, foi quando ele veio do Metalist da Ucrânia. O Fluminense pagou esses 50% naquela época que ele foi para lá, né? E o acordo que foi feito é o seguinte: se o Sport vender, aí ele tem que dar os 50% para o Fluminense. A prioridade de venda é do Sport. Isso. Quem decide sobre a venda ou não é o Sport. Porque tem alguns internautas lembrando aí isso. De vez em quando a gente começa a falar, entra o internauta dizendo, não, tem o Fluminense, tem. Mas aí, por que o Fluminense não está entrando na negociação? Porque o acordo que foi feito é esse. Porque o América também não entra na de Richarlison. Isso. O Sport recebendo um dinheiro de venda, ele repassa ao Fluminense. E se não vender, ele ainda tem uma conta para pagar por esses 50%. Para que Diego Souza voltasse para o Sport no ano passado, o Sport fez um acordo com o Fluminense de 600 mil euros. E pagou 300, né? 300 mil euros foram pagos. Então a conta que resta são 300 mil euros, pouco mais de R$1.100. É o que o Sport deve por Diego Souza. Se não vender, vai pagar isso. Se não vendê-lo, como aparentemente é a informação do momento de que esse negócio com o Palmeiras está desfeito e Diego Souza continuaria no Sport, o Sport tem uma programação de pagamento de 300 mil euros para o Diego Souza. Mas se vender, o Fluminense, o Sport fica com 50 e o Fluminense fica com 50. Porque evidentemente a venda vai ser por muito mais do que 300 mil euros. Agora, é irônico, né? Porque o Richarlison recebe a proposta do Fluminense, isso mexe com a cabeça dele, ele decide procurar o Abel, não tem o cabeça para jogar, o Fluminense se irrita com a postura, o jogador não enfrenta o Palmeiras, já havia uma reunião marcada para o sábado, que foi a data do jogo, o negócio está desfeito, o Richarlison segue, completa os 7 jogos, não irá se transferir para outra equipe brasileira, continua por aqui, mas essa decisão faz com que o Palmeiras procure Diego Souza, que tem uma relação ainda com o Fluminense. Então a ironia, o Fluminense pode, caso essa negociação vingasse, permanecer com o Richarlison e ainda receber um dinheiro. É interessante. E me chama a atenção quando vocês falaram da questão do Diego Souza, do querer permanecer, do ser ídolo na equipe do Sport, e ficar nessa dúvida, né? Se ele vai para o Palmeiras para ele ser mais um, se ele fica no Sport sendo um ídolo, sem dúvida nenhuma, que eu acho que esse é o tipo de coisa que mexe muito com a cabeça de um jogador. Eu acho, isso é uma visão 100% particular, que não tem nada a ver com a questão do futebol. Eu acho legal para o Diego ficar no esporte, eu vejo dessa forma. Eu vejo que se o jogador está nessa zona de conforto, mas é uma zona de conforto que é bom para todo mundo em volta dele, por que não, né? Mas enfim, nosso futebol e o Palmeiras tentaram o Diego Souza, já levaram um jogador, que foi o zagueiro jovem, Adriano. E não entra no perfil, né? Precisa de zagueiro, né? Sim. Só tem o Mina, o Edu Dracena, o Diego Souza não entra no perfil que o Palmeiras tem tentado montar o seu elenco, ou pelo menos os jogadores, os reservas, digamos assim, né? Os jogadores que complementam, jovens de contrato longo. Diego Souza foge um pouquinho aí essa regra. Acho essa uma bela enquete e voto rapidinho. Se eu sou o Diego Souza, eu fico no Sport também. Eu também. Na boa. Claro que sim. Pelo Sport, não que ele não vai poder estourar no Palmeiras ou pudesse conquistar grandes coisas no Palmeiras. Mas você tem bons argumentos para os dois lados. Mas eu concordo. Um risco. Sim, e pelo exatamente. Sport, se o projeto é seleção, pelo Sport ele já está na seleção.
Muita gente falou, justamente, não, se ele for pro Palmeiras, ele pode não ir para a seleção. Mas o Tite mas não se ele for, e se ele jogar, isso em consideração, se ele jogar, ainda tem isso, para chegar no Palmeiras para brigar por posição. Então, não acho que ele indo chega pro Palmeiras, ele adiciona um risco de dar errado a esse projeto.